né, de alguns heróis da fé, aqueles que foram provados pelo Senhor e saíram vitoriosos, né? E é isso que a palavra dá testemunho para cada um de nós, desses heróis que estão ali no capítulo 11 do livro de Hebreus. Nós já vimos Enoque e Noé, se eu não me engano, né? Acho que foram esses dois, Abel, Enoque e Noé. Amém. E hoje nós vamos dar prosseguimento falando de Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Queria convidar os irmãos para nós abrirmos em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler na NAA. Capítulo 11, vamos ler os versículos de 8 a 12. Senhor Jesus. Fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Senhor Jesus, aqui relata um pouco a experiência de Abraão. E aqui no livro de Hebreus, ele mostra para a gente que o autor deixa bem claro para nós que a igreja estava sendo perseguida e muitos judeus que tinham se convertido, né, que tinham crido no Senhor, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, né? Eles estavam, por causa da perseguição, né, eles creram no Senhor Jesus, estavam sendo perseguidos, estavam sendo tentados a voltar às práticas do judaísmo para que essa perseguição cessasse. Mas voltar ao judaísmo era abandonar Cristo. Uma vez que eu olho da seguinte forma, o judaísmo, né, vem ali do Antigo Testamento, de Abraão, mas uma vez que Cristo veio, o judaísmo deveria se converter em cristianismo, né, porque Cristo deveria ser o centro. Então a culminação do judaísmo deveria ser o cristianismo. Então se nós, recebendo hoje as boas novas do Senhor, decidíssemos voltar para trás, isso seria um retrocesso. Nós estaríamos regredindo, nós estaríamos muitas vezes negando aquilo que o Senhor deu para nós e a pessoa do Senhor. Senhor Jesus. Mas aqui em Hebreus nós vemos exemplos de pessoas que não retrocederam. Pessoas que, apesar das dificuldades, elas prosseguiram em conhecer o Senhor, prosseguiram em exercitar a sua fé, em fazer a sua fé grandiosa, e hoje ficou aqui gravado o testemunho dessas pessoas. Senhor Jesus. E aqui no versículo 8 ele inicia pela fé. E a fé é algo que, eu olho para a minha experiência, é algo que ainda eu não consigo compreender de fato, mas é algo que ao mesmo tempo é muito básico para mim. Porque eu não tenho como contemplar absolutamente nada de Cristo sem dar o primeiro passo de fé, né? É claro, quando eu creio no Evangelho, o Senhor fez toda essa obra grandiosa, maravilhosa por mim, mas não adianta eu crer no Senhor e a minha fé ficar estagnada. Ela se resumir única e exclusivamente a eu crer no Senhor Jesus e essa fé morrer por aí. Não é isso que o Senhor, né, mostra aqui na experiência de Abraão. O Senhor poderia, por exemplo, ter dado a experiência de Abraão sair dos caldeus, levado ele para a terra de Canaã e cessado, assim, a experiência de fé de Abraão. Já seria uma baita de uma experiência. Mas não. A fé de Abraão ela precisava progredir. Ela precisava ser ainda mais forte. Ele precisava crer ainda mais no Senhor que ele cria. Então o Senhor foi trabalhando a fé de Abraão. Senhor Jesus. E tem um irmão chamado Raymond Brown, que ele fala assim: a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. Ou seja, o Senhor fala e a nossa resposta como seres humanos é crer nessa palavra. Então a nossa resposta ao que o Senhor fala é a fé, é crer.
Então, quando o Senhor fala essas palavras maravilhosas, essas boas novas para cada um de nós, a minha reação como uma criatura de Deus é literalmente crer. Né? Eu não tenho outra opção, é a minha reação mais básica. Se o Senhor me dá uma direção, eu naturalmente creio. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Senhor Jesus. Então, a minha resposta, né, às convocações, às palavras de Deus, às orientações de Deus, ela é muito simples, entendeu? E ela, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma certeza e uma convicção inabalável. Porque não há outra reação se não crer na palavra de Deus. Se eu não creio e não obedeço à palavra de Deus, aí sim a minha reação seria estranha. Porque eu estaria duvidando de uma orientação da única pessoa em quem eu devo confiar. Isso tem que soar estranho aos nossos ouvidos. Né? Então, quando o Senhor ele dá uma orientação para Abraão, para Noé, para Enoque, para Abel, não importa. A orientação deles é o que todos nós deveríamos fazer. Simplesmente obedeça e faça. O Senhor deu uma orientação. E isso é fé. Muitas vezes nós mistificamos a fé. Né? Nós colocamos a fé como algo, meu Deus, né? Você tem que crer, você tem que não sei o quê, jejuar. E colocamos muitas firulas assim para descrever a fé, sendo que a fé é algo muito simples. O Senhor, diariamente e constantemente, tem nos dado orientações. Eu, por exemplo, basicamente nasci na vida da igreja. Então, desde a minha infância, eu tenho contato com a palavra. Meus pais, inicialmente em casa, eu lembro antes de dormir, minha mãe contava as histórias da Bíblia para a gente, e eu era aquela criança que pedia sempre mais, conta outra, conta outra, conta outra. Né? E isso vai, como a palavra mesmo fala, vai inculcando em nós essas palavras da vida. Agora eu, né, no auge dos meus 32 anos de vida, né, muito velho já, muito sábio, Senhor Jesus, eu tenho que crer nessas palavras, né, ouvir essas palavras como uma orientação do Senhor. O Senhor está falando, Thales, exercite a sua fé. Amém, vou exercitar a minha fé. Thales, obedeça. Vou obedecer. É simples. Essa é um resumo, assim, eu pude ver que é um resumo da nossa fé. Então, quando o Senhor fala, eu simplesmente obedeço. Isso é fé. Eu criei. Eu obedeci. Muitas vezes, as palavras do Senhor, elas podem ser invisíveis para nós. Né? A fé, ela não é algo que é abstrato ou uma confusão, vamos assim dizer. Não. Ela é algo invisível que você não está vendo, mas se você crer e obedecer na palavra do Senhor, aquilo que era invisível vai se tornar visível. É algo muito simples. Ou seja, aquilo já está lá, você não está vendo. Mas a partir do momento que você vê, você crê, você passa a ver aquilo que já estava lá. A fé é algo muito simples, mas ainda muito difícil de descrever. Né? Senhor Jesus. Então, a fé ela não é simplesmente um pensamento positivo de que algo vai acontecer. Você acredita e fica, nossa, eu tenho que ter pensamento positivo, isso vai acontecer. Não, isso não é fé. Né? Fé não é uma crendice. Não, a fé está muito longe disso. Né? A fé ela tem Deus como seu objetivo e a palavra de Deus como seu fundamento. Ou seja, a palavra de Deus fundamenta a minha fé. Porque as palavras que o Senhor dita aqui, as palavras que o Senhor coloca aqui, eu vejo que elas se realizam. E pela fé eu creio que elas ainda vão se realizar também. Né? Muitas coisas já se realizaram na minha vida por conta de fé. E muitas ainda vão se realizar por conta de fé. Então eu hoje tenho que crer e obedecer nas palavras do Senhor. Simplesmente isso. Senhor Jesus. E Abraão e Sara, a experiência de Abraão principalmente, vou colocar inicialmente, nós podemos ver situações onde Abraão honrou o Senhor por meio da sua fé. A experiência, Abraão é colocado como o pai da fé, né, pelas muitas experiências que ele teve com o Senhor, mas essas experiências de Abraão também são aplicadas a nós. Né? É claro que muitas vezes não nesse grau. Né? O Senhor coloca aqui um exemplo para justamente marcar, para nos chamar a atenção, para mostrar para nós o quão grandioso Ele é, quão maravilhoso, o que Ele pode fazer. Mas as experiências de fé de Abraão, elas não foram... A primeira experiência de Abraão com relação à fé não foi sacrificar Isaac. O Senhor já não chegou, Abraão, sacrifica o teu filho, sendo que ele nem tinha filho na época. Não, foi uma escalada. Abraão, sai da tua terra. Abraão sai. Né? E vai prosseguindo em conhecer o Senhor, em exercitar a sua fé. Senhor Jesus. E o início da fé de Abraão é justamente uma fé que responde o chamado de Deus. Essa é uma fé que você e eu precisamos ter.
Porque constantemente o Senhor vai te chamar e vai me chamar para realizar alguma coisa. Eu tive uma experiência que me marcou muito, que não é relacionada à fé, assim, isso é especificamente. Uma vez eu saí do trabalho mais cedo, umas 3, 4 horas da tarde, e aí eu descia no ponto de ônibus, e para eu chegar à minha casa tinha uma passarelazinha, lá na frente uma ponte que atravessava o córrego, e aí solzão, não tinha sombra em lugar nenhum, só sol, e quando eu estava indo tinha um cara em cima da ponte, e ali não era um lugar assim muito tranquilo, né? Então você já fica apreensivo. Mas eu vou, nunca aconteceu nada, nem hoje que vai acontecer. Aí eu fui. E quando eu cheguei em cima da ponte, tinha um rapaz que ele me chamou, falou, tudo bem, como é que é seu nome? Tá? Ele falou, cara, eu vim aqui hoje porque o Senhor me mandou aqui falando que você ia orar por mim. Aí eu, tipo assim, conversa, mano, não acreditei. Tipo assim, não dá. Eu falei, eu devo conhecer esse cara de algum lugar. Já devo ter feito alguma coisa, ou ele me conhece, mas não é assim. Tudo bem. Parei, fiquei impressionado, orei por ele. Beleza, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu e nunca mais eu vi essa pessoa. E eu falei assim, cara, não é uma experiência qualquer. É uma coisa que marca você. E eu, tipo assim, eu não era uma pessoa, vamos assim dizer, já tão madura na fé naquela época. Né? Eu desfrutava, ia para as reuniões, tudo, mas não tinha tido muitas experiências com o Senhor. Então o Senhor manda, às vezes, essas experiências para nos marcar. Né? E responder esses chamados de Deus, né? Eles têm que ser prontos. Você não pode titubear, você não pode duvidar. Eu podia dar uma desculpa ali, falar, não, meu brother, estou atrasado aí, não te conheço, a conversa está meio estranha, né? Vou tocar meu caminho, sei lá, né? Esse cara pode fazer algum mal para mim. O cara pedindo para mim orar, mas essa muitas vezes é o que passa na nossa cabeça. Agora, claro, o Senhor ali, não eu, o Senhor ali pode ter me usado para orar por uma pessoa, ou às vezes simplesmente para me dar experiência. Às vezes a pessoa nem estava precisando tanto assim, eu estava precisando mais da experiência do que a pessoa da oração. Senhor Jesus. Então, quando o Senhor nos dá oportunidade de exercitar a fé, você tem que responder prontamente. E Abraão, nós vemos que aqui não há relatos dele questionar Deus, dele duvidar, e nem de ele adiar a sua decisão. Então, quando o Senhor fala com você, você não tem que questionar, você tem que obedecer. Eu lembro quando eu era menino, meu pai muitas vezes falava para mim, é porque eu estou mandando, você não tem que saber o porquê, você só obedece, eu estou mandando, você faz. E foi assim que eu aprendi. E é assim até hoje, o que ele fala, eu obedeço. Ainda que eu tenha a minha família, mas quando eu vou à casa do meu pai, eu obedeço. O que ele fala, gordinho, vai lá, pega isso aqui e resolve lá. Nem questiono, eu só vou e faço, entendeu? Outra coisa também é não duvidar. As palavras de Deus às vezes podem soar para nós estranhas, porque a gente não é crescido na fé. Então se o Senhor chega para Abraão hoje e fala, larga aí toda a tua estabilidade e segue aqui que eu vou te mostrar um lugar ali. Irmãos, ninguém em sã consciência faz isso. Uma coisa que o ser humano busca, e eu, acima de tudo, também busco, é estabilidade. Eu quero ter tranquilidade, eu não quero me preocupar. E o Senhor vem justamente para quebrar esses paradigmas. Ele fala, você não tem estabilidade. Isso não existe. Entendeu? Eu preciso mexer com você para você entender isso. E Abraão, ele não duvidou, ele simplesmente foi. Ele não questiona, ele não duvida. E outra coisa, ele não adia. Ele falou, Senhor, vou só fazer um pezinho de meio aqui, se acontecer uma coisa na viagem, e depois eu vou lá. Não. Ele simplesmente junta as coisas dele e vai. Então a experiência de Abraão, assim, Abraão ele já tinha uma certa maturidade para responder o chamado de Deus. Ainda que ele, a princípio, seja o início da sua experiência, já mostra um Abraão que não era uma criança. Um Abraão que tem essas atitudes, ele não é uma pessoa infantil. Ele já era um homem. E quando ele reconhece de fato quem é Deus, ele não questiona, ele não duvida e ele não adia. Senhor Jesus. Então, nós temos que responder largando tudo para trás e atender essa convocação divina. Muitas vezes a gente tem a concepção de que atender o chamado divino é você largar tudo, largar sua família, largar seu emprego, ir para o monte orar e ir pregar o evangelho vestido igual um monge em algum lugar. Né? Essa muitas vezes é a concepção que você pode ter. Entendeu? Ou você pode muitas vezes, vou largar tudo e vou me consagrar de alguma forma que eu acho que é
plausível para desfrutar o Senhor. Não, não é assim. O Senhor, ele vem simplesmente para quebrar nossas pernas, entendeu? Para mostrar que você não está no controle e que você precisa confiar. E, além de tudo, muitas vezes ir contra a sua razão. Porque a nossa razão, ela normalmente vem e fala, não, isso não faz sentido. Nós somos seres lógicos. Então você bate uma coisa ao outro e fala, não faz sentido o que o Senhor está pedindo. Então eu não obedeço, porque não faz sentido. Mas aí está a oportunidade de exercitar a fé. Senhor Jesus. E a fé que Abraão possuía, ela foi confirmada pela sua prontidão em obedecer, e não só isso, também a sua perseverança em agir. Porque você pensa, Abraão saiu ali de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e foi até a terra de Canaã. Ele não foi um dia, né? Ele levou muito tempo. E todo dia era um sinal da fé de Abraão. Porque ele poderia muito bem sair um dia, amém, creio no Senhor, vou. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mas muitas vezes no quinto dia ele podia titubear. Então não, Abraão ele perseverou em crer na palavra do Senhor. Ou seja, todo dia que ele levantava, ele cria naquela palavra. Aquela palavra não regeu ele só no primeiro dia, no dia que o Senhor falou com ele. Não, regeu a vida de Abraão. Então Abraão ele foi perseverante. Todos os dias ele aproveitava a oportunidade de perseverar. Senhor Jesus. E essa fé de Abraão também é uma fé que ela se sacrifica para obedecer a Deus. Abraão, aqui no versículo, a parte B do 8, fala assim, e partiu sem saber para onde ia. O único mapa que Abraão tinha era a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança e viajava com meu pai, a primeira lembrança que eu tenho, nós saímos daqui, nós fomos para o interior da Paraíba. E meu pai tinha aquele guia 4 rodas, né, que você ia com os mapinhas olhando para não se perder na estrada. E Abraão não tinha um guia 4 rodas, né, para ir lá, ele não sabia a direção. O único mapa que ele tinha era a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor falava, ó, toca aqui, meu brother. E ele ouvia e ia, simplesmente. Por quê? Porque se ele tivesse um mapa, ficava muito fácil. Ele ia confiar nele mesmo, falou, não preciso mais ouvir o Senhor. Então o Senhor falou, não, quem vai te guiar é a minha palavra. Então Abraão, ele trocou muitas vezes as certezas que ele tinha pelas incertezas. E isso fez dele alguém, um herói na fé. Porque aos olhos humanos, eu olho assim, eu falo, eu nunca trocaria. Porque eu ainda sou muito amador. Eu olho para a minha experiência com o Senhor, eu falo assim, Senhor, eu já batalhei para conquistar algumas coisas, conquistei, e se o Senhor hoje pedisse para mim abrir mão disso, eu ia relutar. Porque eu sei que não foi fácil. Né? E ainda quero conquistar coisas que eu não conquistei, e se eu conquistar, vai muitas vezes ainda tornar mais difícil a minha decisão de abrir mão disso pelo Senhor. Mas o Senhor tem que nos dar experiências de trocar o certo pelo incerto. Os homens vão falar, mano, isso é incerto, você não sabe o que vai acontecer. Amanhã você pode precisar disso ou daquilo e você não vai ter mais. E aí justamente o Senhor tem caminho. Porque você não tem mais, você não tem amparo. Né? Você não tem onde escorar. Senhor Jesus. E tem uma frase também que eu desfrutei, que esse autor é desconhecido, não encontrei. Fala assim, é precisamente esta a glória da fé. Não saber para onde vai, o que faz, o que sofre. Vender tudo, o sentimento, a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus. Essa é a glória da fé. Eu vou abrir mão de tudo. Não sei o que eu vou fazer, não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou sofrer, eu vou vender tudo, vou abrir mão dos meus sentimentos, da minha razão, da minha capacidade, da minha vontade, simplesmente para ouvir a vontade de Deus, a voz de Deus. Então, é muito. Porque eu olho e falo, poxa, Senhor, às vezes tudo bem não saber para onde eu vou, mas eu não quero sofrer. E aí eu tropeço. E não há erro nisso. Porque se você olha para os patriarcas, e eu coloco aqui Abraão, Isaac e Jacó, todos eles foram homens falhos.
todos eles em algum momento tropeçaram. Então você e eu vamos tropeçar. Você pode hoje não querer abrir mão de sofrer, né? Então você não quer passar pelos sofrimentos, mas você pode tropeçar e falhar, mas você precisa perseverar. Então, isso aqui é um passo a passo. Hoje, você não sabe para onde vai. Amanhã, você não vai saber o que faz. Isso já é um progresso. Depois, você vai abrir mão dos seus sentimentos. Depois, você vai abrir mão da sua razão. E depois da sua capacidade, da sua vontade, e daqui a pouco, simplesmente, você só quer saber de ouvir a voz de Deus. Isso é o que importa para nós. Senhor Jesus. Aqui no versículo 9, ainda do capítulo 11, fala assim: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós vemos que Abraão, principalmente, e também Isaque e Jacó, eles são homens muito corajosos. Porque você abrir mão dessas coisas pelo Senhor não é fácil. Toda vez que eu leio, eu falo, Senhor, não dá. Entendeu? Senhor, eu olho assim e falo, Senhor, não dá. Mas eu me coloco numa posição de, Senhor, dá. Mas eu tenho que ouvir isso do Senhor. Entendeu? O Senhor sabe o meu coração. E eu falo, Senhor, se tua palavra fala que dá, dá. Entendeu? Porque se com Abraão deu certo, não é comigo que vai dar errado. Né? Se com Noé deu certo, não é comigo que vai dar errado. Então, se eu ouço a palavra do Senhor hoje, não é comigo que o Senhor vai errar. Não, muito pelo contrário. O Senhor, se tem uma coisa que Ele não tem, é um histórico ruim. Né? Eu posso confiar nele plenamente, porque a palavra dele me assegura, e pelas experiências de que vários homens passaram, o Senhor não abandonou nenhum deles. Então o Senhor não vai me abandonar. Agora é aquilo, eu quero me segurar tanto, eu tenho tanto medo de me soltar pelo Senhor, né, que o Senhor às vezes precisa mover situações para fazer eu me soltar. Eu lembro numa conferência de jovens, o irmão Miguel colocou uma situação de um alpinista, né, que ele estava escalando uma montanha e tal, e aí ele ficou pendurado pela corda, só que embaixo ele não conseguia ver o chão por causa das nuvens. E aí o sentimento dele, ele ouviu uma voz no interior dele falando para ele cortar a corda. Falou, corta a corda que você vai se livrar dessa situação. E aí é aquela situação de fé. Né? E a experiência que o irmão Miguel contou ali foi que quando ele cortou a corda, ele estava a poucos metros do chão. Na verdade não eram nuvens, era neblina. Né? Então, muitas vezes, nós temos tanto medo de confiar no Senhor, é aquilo, você se afoga numa piscina de 30 centímetros, entendeu? Você está sentado só com a cabeça para fora e fala, meu Deus, vou me afogar. Sendo que você está muito próximo do chão, mas você só precisa confiar no Senhor. Né? E para mim fica muito claro nisso. Senhor, eu tenho dificuldade nisso, mas Senhor, me dá a graça para confiar mais em Ti. Né? E o Senhor, se você olhar, aí eu vejo muito na minha história, ontem nós desfrutamos um pouco falando sobre o povo de Israel, essa incredulidade deles mesmo em meio a sinais. O Senhor, na minha vida, o Senhor já mostrou tantas vezes que Ele está presente, que Ele está cuidando de tudo, mas mesmo assim, eu ainda duvido. E isso é natural, irmãos. Eu vou duvidar. Mas o que eu não posso é deixar de confiar no Senhor. Fala, Senhor, eu estou com medo, mas eu vou. Né? Não duvido que essa tenha sido a história de Abraão. Ele devia estar com medo, mas ele confiou. E a palavra não precisa relatar que ele estava com medo, só precisa relatar que ele confiou no Senhor. Senhor Jesus. Então, esses homens, Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros, né, eles não obtiveram essas promessas de Deus, mas eles confiaram no Senhor, eles foram corajosos, e eles, ainda mais, essa coragem vai muito além, porque eles não tomaram posse, né, das promessas de Deus. Porque a palavra fala que eles contemplavam uma cidade que haveria de vir. Ou seja, eles ali eram peregrinos, eles estavam na terra, mas não era ali. Então, eles tinham uma coragem que ia ainda muito além. Não basta você ser corajoso a ponto de sair e confiar no Senhor, mas você também vai chegar no lugar e confiar que o Senhor ainda tem algo além disso para você. O Senhor tem preparado ainda algo muito além do que você pode imaginar. Senhor Jesus. E esses homens, eles caminhavam com os pés na terra, mas com os olhos no céu.
Ou seja, eles estavam ali peregrinando pela terra, mas os olhos deles postos no céu. Senhor Jesus. E também ainda na experiência de Abraão, nós temos que ter uma fé que não retrocede. Porque é você andar para trás. É muito difícil, como eu relatei aqui, muitas vezes nós darmos um passo de fé. E você retroceder na fé ainda é pior. Porque já é difícil ir para frente. Se você vai para trás, para depois você vir para frente, é muito mais difícil. Né? Então, Senhor Jesus, né, eu fico olhando assim, Senhor, me livra de retroceder. Senhor, me livra de, além de não confiar no Senhor, muitas vezes ainda deixar o Senhor de lado, abandonar as boas novas do Senhor, abandonar aquilo que o Senhor fez por mim. É claro que o Senhor vai continuar me amando, me buscando, mas eu vou ter dado passos para trás, que quando eu me arrepender, eu vou ter que galgar novamente esses passos. Senhor Jesus, então eu não posso retroceder. E a fé, ela nem sempre vai nos livrar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Quando você crê no Senhor, não é porque você crê que o seu caminho vai ser lindo e maravilhoso. Né? Você não vai ser feliz, feliz, alegre, alegre, porque você creu no Senhor Jesus. Não. Nem sempre essa fé vai nos livrar do sofrimento, da perseguição. Essa fé nem sempre vai nos livrar de sermos mortos. No entanto, a fé sempre honra a Deus. Então, toda vez que eu exercito a minha fé, eu utilizo dessa fé, o Senhor está vendo e eu estou honrando o nome de Deus. Eu estou honrando o nome do Senhor. E se tem uma coisa que o Senhor faz, Ele honra quem vive pela fé. Ou seja, se eu honro o Senhor vai me honrar. E aqui está uma prova disso. Abraão, o Senhor honrou Abraão. Abraão viveu pela fé e o Senhor honrou a pessoa de Abraão. O Senhor cumpriu com as promessas que Ele fez a Abraão. Algumas ainda hão de vir, mas nós hoje já vimos que algumas dessas palavras, elas se concretizaram. Então, o Senhor, Ele é um Deus de palavra. E a sua palavra é tudo o que Ele tem. Ela é maravilhosa. Né? Então, se eu hoje acredito nessa palavra de fé, eu acredito no que o Senhor está falando aqui, irmãos, o Senhor vai me honrar. O Senhor, Ele não vai se esquecer de mim. Se eu hoje galgo esses passos de fé, ainda que passos pequenos, né, uma coisa que eu sempre olho assim na vida da igreja, na carreira cristã, é que os meus passos, eles não precisam ser longos, eu não preciso dar 10 passos de uma vez, mas os meus passos, eles precisam ser constantes. Então não importa se eu vou dar um passinho hoje, um passinho amanhã, não importa. O que importa é que se eu der um passo todo dia, eu vou chegar lá. Né? O Senhor, Ele vai chegar naquele dia, Ele vai se lembrar de mim. Né? E eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, imagina o Senhor olhando para Abraão. Fala, mano, cara, eu tenho que abraçar muito esse cara, né? Porque você olha assim, mano, como é que você... Eu olhando assim, falando como o Senhor falando para Abraão. Você me ouviu, você não sabia para onde é que você ia, você não sabia de nada, você foi contra tudo. Cara, eu tenho que amar você. Não tem como. Por quê? Abraão amou o Senhor, confiou no Senhor, e o Senhor ama Abraão. Irmão, isso é uma via de mão dupla. Não tem como o Senhor olhar para a experiência de Abraão e falar, rapaz, eu não tenho como não te dar uma graça maior. Porque você creu, você ouviu, você confiou. Né? Senhor Jesus. E eu quero ser esses também. Né? Que no dia que eu me encontrar com o Senhor olhe para mim e fala, cara, você confiou. Você ouviu, você não sabia de nada, não confiava nada, estava morrendo de medo, mas você confiou. Né? Senhor Jesus. Irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar. Eu não entrei muito em Isaac, Jacó, Sara, porque é muito denso e eu ia falar demais. E aí os irmãos... Dá tempo de compartilhar ou não? 11h15. Não. Então, os irmãos compartilhem com os irmãos durante a semana. No grupo. Amém?